O Porto não é, nem nunca foi, aliás, a capital do poder político deste país, a que o Porto pertence. A cidade ainda reserva as suas características de uma cidade liberal, inconformada, capaz de galvanizar um movimento revolucionário que depois ganha outras proporções. Que a cidade mantém o seu espírito inconformado, mantém certamente. A cidade do Porto é uma cidade onde tudo se discute. E discute à exaustão. Isso tem a ver com uma forma como os portuenses olham, têm um sentimento de pertença relativamente à sua cidade, que é diferente da outra grande cidade portuguesa. E o Porto continua a ser essa cidade irresoluta em que as coisas mais extraordinárias se discutam. Vejam bem, nós estamos num local que é local por eleição de discussão do Porto. Quando o primeiro Palácio Cristal foi construído, foi altamente discutido. Houve muita gente que não gostou, nomeadamente Ramalho Ortigão, que dizia que aquilo era uma coisa absolutamente horrorosa. Depois, durante anos, as pessoas andaram, depois aquilo envelheceu, e depois um dia, no tempo do Estado Novo, resolveram construir o pavilhão dos esportes. E foi o Aqui Del Rei, porque iam destruir, e depois foi-se reabilitado. E quando se pôs o nome Pavilhão Rosa Mota, já na altura houve quem não gostasse, mas quando agora se pôs Super Boca Arena associado ao nome. Portanto, no Porto, o Porto é muito feito destas coisas e destas paixões. Eu acho que isso tem muito a ver com o facto do Porto ter sido, historicamente, uma cidade onde a burguesia teve sempre uma força muito grande. E a burguesia, como nós sabemos, normalmente faz grandes revoluções. Nós, a sociedade portuguesa, é uma sociedade ainda com um determinado número de princípios arraigados que não são propriamente princípios liberais, e daqui não vem nada mal, não vem mal ao mundo. Apenas dizer, eu acho que o Porto é mais uma cidade irresoluta do que uma cidade liberal. Somos nós que achamos de nós próprios algo que na verdade não corresponde à realidade, ou no fundo foram apenas as circunstâncias do tempo, do lugar, que fizeram com que a revolução aqui se passasse, mas poderia ter sido feita noutros pontos do país? Não, eu acho que estas características da cidade do Porto e com o forte peso da burguesia contaram muito para esta revolução, e isso não é preciso, lá porque eu sou de Lisboa não me custa nada aceitar isso, e também, vamos lá ver, compreender, para quem vem de fora e vê de fora, que esse espírito que o Rui Moreira agora aqui falava persiste de uma forma mais sólida no Porto do que se calhar noutras cidades. Gostava de perguntar, sendo um dos propósitos essenciais fixados para a Revolução de 1820, a criação de uma Constituição, a elaboração de uma Constituição, o outorga de uma Constituição e depois a criação de uma Assembleia Constituinte que fizesse essa Constituição, no momento em que a União Europeia ou as comunidades europeias desistiram de fazer uma Constituição, liquidaram qualquer projeto de criação de uma soberania baseada no eleitor, isto é, no cidadão. Estão de acordo? Há um momento, que era um momento de oportunidade, que parecia ser desejada, em que havia um conjunto de políticos europeus da tradicional esquerda e da tradicional direita, nomeadamente francesa, que queria e que entendia que era preciso dar esse passo. E depois, por razões, que foram também razões conjunturais, curiosamente, se recuou nessa pretensão. Agora, o que eu acho é que não se deve desistir disso. O que eu acho é que houve de facto ali uma vila francada. Houve um momento em que, quando toda a gente achava que ia haver uma Constituição Europeia, houve uma vila francada e ela recuou. Mas eu acho que era essencial que houvesse, que se repetisse a experiência. Mas isso deve ser feito também através de um trabalho diplomático que, a meu ver, não tem sido feito na Europa. Portugal, uma das virtudes que Portugal sempre teve, foi uma enorme capacidade na iniciativa diplomática. Mas abdicamos de fazer diplomacia europeia. É evidente que essa Constituição pode prever determinados direitos especiais e determinadas condições especiais para os cidadãos de determinados Estados. Eu gostaria que as coisas fossem mais claras e acho que este é um bom tema
numa altura em que tivemos esta pandemia, e em que afinal alguns dos europeus que achavam que a Europa não valia a pena, se calhar perceberam duas coisas, como o Bernardino disse bem. A primeira coisa foi a questão das fronteiras. A primeira coisa que os Estados europeus fecharam foi as fronteiras. Na primeira vez que nós tivemos uma ameaça, bem sei que não foi uma bomba, mas a primeira vez que tivemos uma ameaça forte, o primeiro instinto foi fechar. Mas isto o que é que demonstra? Em primeiro lugar, que a Europa continua com essa fragilidade e depois a fragilidade da diplomacia. Nesta pandemia foi absolutamente evidente a fragilidade da democracia. Nós tivemos caminhões que vinham de França com material para os nossos hospitais. Em determinada altura, o governo francês mandou recuar, chegou à fronteira, esses caminhões chegaram à fronteira, desta Europa sem fronteiras. Mandou-os para trás porque os franceses ainda precisavam e os portugueses que tinham comprado não podiam ter. Foi salve-se quem puder. Nós hoje vivemos numa Europa, curiosamente, em que, em alguns aspectos, há quase uma relação feudal. O processo da chamada dita Constituição Europeia, porque uma Constituição, na sua definição, é um documento que emana de um pronunciamento popular num determinado momento, constitui uma Assembleia que elabora e, portanto, tem uma legitimidade democrática, às vezes revolucionária, outras vezes não, tem uma legitimidade democrática. E esta não tinha, nem nunca teria. Era a consagração da limitação da soberania dos Estados e de um diretório que, na prática, existe muitas vezes, mas que ficaria formalizado a partir dos poderes de algumas potências da União Europeia em relação aos outros. Maldita Constituição Europeia, em todos os sentidos, não avançou porque foi rejeitada em referendo em alguns países da Europa. A começar pela França. No nosso país, tal como os outros países, nós temos uma Constituição. E é a nossa Constituição que interpreta aquilo que é o sentir do povo português no momento histórico em que estamos. E subordinar a nossa Constituição a um documento que não resulta de nenhuma legitimidade democrática e que não representa os interesses do nosso povo, mas sim a imposição de regras que consagram um sistema que tem funcionado contra nós, não é certamente um grande avanço e penso que não será positivo. Espero que não volte. Não estávamos preparados na nossa economia para enfrentar um mercado único completamente desigual, abdicando de instrumentos que podiam ajudar a amortecer essa desigualdade se tivéssemos tido uma política diferente. E, portanto, eu julgo que a Constituição Europeia nem pensar, nós temos que alicerçar a política europeia e as relações entre os Estados numa política de cooperação entre Estados soberanos. Mas também acho ter a capacidade de se relacionar com outras áreas importantes do mundo, com outros países, com outros blocos político-económicos, porque essa multiplicidade de relações económicas e diplomáticas também nos torna menos dependentes do diretório da União Europeia. E essa política tem que ser sublinhada e não tem sido seguida nos últimos anos. A Constituição Europeia deve ser referendada a nível europeu e eu ficaria muito mais tranquilo tendo uma Constituição Europeia referendada por todos, naturalmente em que os Estados, a particularidade e a identidade dos Estados estava salvaguardada, o que não deve ser difícil, mas em que eu conseguisse perceber algumas coisas que eu hoje não consigo perceber. Criar uma Constituinte não seria mal, mas depois referendar, que é como eu acho que uma Constituição deve ser aprovada. Portanto, nós abdicamos da nossa soberania sem o referendar. Essa é que é a verdade. O que evita a regra do mais forte. O que nos faz a todos iguais é ter, de facto, uma Constituição. A nossa Constituição, essa parte dos preceitos que não podiam ser revistos, já foi revista. Em muitos aspectos já foram alterados. A questão que lhes colocava é esta. O que é que cada um pensa como proposta deste momento mobilizadora, porque o que está aí é preocupante, muito preocupante. O momento pôs em evidência as nossas fragilidades. E as fragilidades da União Europeia também, não é? Como já aqui se referiu. E essas fragilidades estão aí. Desinvestimento nos serviços públicos que leva a maior temor na capacidade de resposta.
A capacidade de produzir riqueza, de produção nacional, que continua a estar limitada também por razões das regras europeias e que faz com que o nosso país produza menos, crie menos riqueza do que aquilo que precisa, e sem isso não vamos conseguir dar a volta a esta situação. E agora com esta situação pandémica e com a crise económica e social que já está e que vai aprofundar-se, isso é uma evidência. E, portanto, nós precisamos, de facto, de inverter um conjunto de políticas que têm vindo a ser seguidas, que, naturalmente, necessitam que deixemos de estar no confinamento de algumas regras europeias que nos impedem de usar instrumentos de que precisamos para melhorar a vida do nosso povo e para desenvolver o nosso país. Retomar do controle estratégico de uma série de alavancas da nossa economia é essencial para podermos avançar. Nós o que precisamos é de ter um país mais desenvolvido. Eu acho que temos que olhar para a situação atual em duas vertentes. Em primeiro lugar, temos que acreditar que vai haver uma solução sanitária e, portanto, porque se assim não for, eu não consigo fazer navegar nas águas do desconhecido. Mas, admitindo que no próximo ano, alguns no início do próximo ano, se resolva o problema sanitário através do aparecimento de uma vacina eficiente, aquilo que vai acontecer, em condições normais, é que esta situação económica vai ter uma oportunidade de retoma. Temos que garantir, entretanto, e depois nos meses seguintes, é que os fatores frágeis, aqueles que ficaram mais fragilizados por esta circunstância, vão ter condições para, nessa sala de espera pela retoma, apesar de tudo, terem condições de vida. Isso aplica-se naturalmente aos cidadãos, e essa parte é importante também a nível das empresas. Ou seja, nós temos que olhar para um conjunto de empresas que, por razões que não têm a ver com o seu negócio tradicional, elas foram impedidas de operar ou subitamente foram impedidas de produzir ou foram impedidas de vender. E essas empresas vão ter que ser naturalmente auxiliadas. Temo, contudo, que mais uma vez, quando vem o tal bazuca, nós sejamos tentados a ter ideias brilhantes. As ideias brilhantes, para pôr em prática, demoram muito tempo. Normalmente não criam grande emprego qualificado, não criam grandes habilitações, desculpem usar um nome antigo, não criam grande incorporação nacional. Temo que aquilo que, apesar de tudo, são coisas, como dizia o Schumpeter, small is beautiful, o que pequeno é belo nestas circunstâncias, que possamos, pela dimensão da bazuca, ser tentados a fazer coisas que naturalmente todos nós achamos bem, mas que, em rigor, só terão impacto muito tardiamente e, entretanto, o país vai sofrer muito. E, por isso, nós precisamos mais de soluções tradicionais do que de soluções inovadoras.